Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Espaço Livre, o programa de entrevistas da TV Câmara São Paulo. Aqui sempre temas importantes para você. Hoje eu vou receber a fonoaudióloga Mirela Guilhem, que vai nos falar o que é preciso fazer no dia a dia para cuidar da saúde da voz. Também vamos discutir mobilidade urbana. Em uma cidade tão grande, com quase 12 milhões de habitantes, você acha realmente possível viver sem carro? O meu convidado acha que sim. Eu recebo o jornalista Leão Serva, criador do aplicativo chamado Sem Carro, que informa aos usuários opções de deslocamento sem automóvel. Leão, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado a você e aos seus espectadores. Legal. Bem, antes de falarmos do aplicativo, eu quero começar a entrevista contextualizando, para quem está em casa, a sua relação com a temática da mobilidade urbana. Para quem não sabe, o Leão é jornalista, escreve na Folha de São Paulo justamente sobre a cidade e também é autor de um livro sobre esse assunto. Em que momento você começou a pensar na vida em São Paulo sem carro? Bom, o trânsito em São Paulo é uma coisa tão torturante que eu acho que a gente nunca deixou de pensar em como viver em São Paulo sem carro, ou como é possível melhorar o trânsito, né? Eu me lembro que quando eu era pequeno eu mudei para São Paulo em 67 e os congestionamentos de São Paulo já eram um tema permanente na televisão. Mas um dia, no final de 2011, aconteceu uma coisa maluca. Tudo aquilo que a gente pensava, todo mundo sempre dizia assim, se todo mundo for para a rua, a cidade para. E num feriado, ao final de 2011, no verão de 2011, aconteceu isso. As pessoas levaram 10, 12 horas para chegar no litoral, quando normalmente você leva 2 horas. Me lembro que minha filha levou 15 horas. Aquele dia a gente se tocou, muita gente, e eu me toquei disso, e o meu companheiro de livro, Alexandre Laffer Frankel, um engenheiro que não anda de carro há 15 anos, ele disse, nós precisamos fazer alguma coisa. O que vamos fazer? E resolvemos contar histórias de pessoas que estão felizes, até mais felizes, e não usam carro, e resolvem todos os seus problemas, trabalham e tal. E assim nasceu o livro. Você mencionou o seu parceiro, o Laffer, mas nesse processo você conheceu e identificou muita gente que compartilhava com esse pensamento. É possível, assim, deixar o carro em casa? Sim. As primeiras entrevistas, me lembro que para muita gente que eu ligava as primeiras vezes, falava, eu estou fazendo um livro chamado Como Viver em São Paulo Sem Carro. A pessoa, mas é possível? Hoje, na última edição do livro, na verdade, a gente tem feito um guia anual. E na última edição, todo mundo já sabe que é possível. Então, essa situação mudou muito ao longo dessa década e eu acho que não só no Brasil, mas a gente vê essas pesquisas, por exemplo, mostram que o jovem americano, os Estados Unidos é o país do mundo com mais carros por habitante e é o país do automóvel por excelência, né? E, no entanto, os jovens americanos hoje, pela primeira vez na história, o jovem americano já não sonha mais em ter um carro ao chegar na idade de começar a dirigir. Por quê? Porque o carro virou um transtorno. Você sai de carro, você tem um congestionamento enorme. Você chega ao seu destino, você tem que achar um lugar para parar o carro, perde tempo. Quando não acha, você para no estacionamento, gasta uma grana grande. Aí você quer tomar um chopp, não pode voltar guiando. Então, o carro virou um transtorno e não uma facilidade. E isso faz com que muita gente esteja reduzindo o número de horas ou oportunidades em que guia. E esse livro, Como Viver em São Paulo Sem Carro, é uma publicação de 2012, é isso? É 2012, 2013 e 2014 nós fizemos edições. Está na terceira edição, é isso? Sim. E em 2015, então, a gente fez esse aplicativo sem carro que, digamos, facilita a vida das pessoas, mas pelo jeito digital. A gente vai tratar daqui a pouco, falando mais do aplicativo, mas como é que foi esse processo de construção do livro, as entrevistas? E aí emendo com a seguinte pergunta. Para você, Leão, São Paulo foi concebida para quem? Para os pedestres ou para os automóveis? Então, veja, hoje quando a gente anda pela cidade, dá a impressão que a cidade foi construída para o carro. Mas a cidade não foi construída para o carro. Até 1950, 95% dos deslocamentos na cidade de São Paulo eram feitos em transporte público. E, assim, a imensa maioria das pessoas andava de bonde. São Paulo tinha, em 1950, uma rede de 500 quilômetros de bonde. Bonde que agora é charmosamente chamado de VLT, né? E o bonde resolvia todos os problemas. A cidade um pouco foi moldada pelo bonde. Bairros como Moema, por exemplo, existem porque era uma parada do bonde que ia para Santo Amaro.
A City Lapa, por exemplo, só foi lançada quando o bonde chegou na Lapa. Então, o bonde moldou muito a cidade. Em 1960, a rede de bonde estava muito envelhecida e criou-se uma sensação de que bonde era uma coisa antiga. E o prefeito, então, Faria Lima, acabou com os bondes, prometendo trocar os bondes por metrô. E desde então, o que aconteceu? Ele, como não fez uma rede de ônibus segmentados, de corredores, e o metrô leva muitos anos para ser construído, depois de quase 50 anos, nós ainda temos apenas menos de 100 quilômetros de metrô na cidade de São Paulo e alguma coisa como 200 quilômetros de trens que receberam um upgrade. Então a cidade até hoje não chegou ao número de quilômetros que tinha de bonde. Então a cidade não nasceu para o automóvel, mas dos anos 60 para cá ficou como se fosse uma cidade do automóvel. Agora eu fiquei pensando aqui no título do livro do Leão, e se alguém me perguntasse, dá para viver em São Paulo sem carro? Eu responderia, sim, claro que dá. A gente não consegue viver sem água, sem comida. Mas o que mais o carro faz falta em que situações? Porque eu já escutei algumas pessoas falarem, comentarem, que aos domingos e também no período da madrugada são justamente os momentos mais complicados para quem depende do transporte público. Você constatou isso na prática? Essas pessoas têm razão. Domingo, a rede de ônibus da cidade cai muito. E de madrugada, até pouco tempo atrás, não tinha linhas regulares de ônibus na cidade. O metrô está fechado, então você sair às 2 da manhã em São Paulo para fazer um deslocamento sem carro de fato, era até pouco tempo muito complicado e ainda é complicado. Eu diria que também, para quem mora na zona leste de São Paulo, vir para o centro, por exemplo, das 6 da manhã às 8 da manhã, é uma dificuldade. Muita gente. O metrô está muito congestionado, extremamente. Para quem mora na zona sul, por exemplo, no Mboimirim, vir para o centro de ônibus, por exemplo, é muito complicado. Por quê? Porque é uma avenida muito pequena e os ônibus ficam, criam um congestionamento muito grande. Tudo isso está sendo resolvido, não é? A prefeitura, recentemente, a administração Haddad criou as linhas da madrugada, a rede da madrugada. Então, uma rede de linhas que, inclusive, andam por sobre as linhas de metrô. Então, substitui o metrô durante a madrugada quando o metrô está parado. Isso facilitou muito. Tem até um detalhe que parece incrível, mas muda muito, que é o ônibus para onde você mandar. Ele não para no ponto. Se você falar, eu quero parar aqui, por quê? Porque à noite as pessoas têm mais insegurança, então elas param na frente da casa delas, se for o caso. E outras situações estão melhorando. Por exemplo, o Mboimirim está sendo feito um corredor de ônibus e um VLT para aquela região. Na Zona Sul, o governo do estado promete melhorar em poucos anos a linha vermelha. Então, coisas estão melhorando. Agora, Leão, qual é a sua avaliação da relação do paulistano com o carro? Porque, para uma parcela, talvez, dos jovens, ainda parece muito importante aquele símbolo de status, ter um carro, sair à noite com o carro. Isso tem mudado? Eu até me lembro do que você disse dos jovens americanos. Qual é a realidade dos jovens hoje em dia? Olha, as pesquisas mostram que o jovem brasileiro segue essa tendência dos americanos, mas um percentual bem maior do que no passado dos jovens já não quer ter carro, não tira carta, não sonha ter um carro, e o carro deixou de ser um símbolo de liberdade. Talvez para as pessoas mais maduras, a minha geração, ainda o carro seja um objeto de desejo, como um valor. Mas, além de tudo, teve uma coisa que no resto do mundo não. Nós estamos vivendo no Brasil uma crise econômica, digamos, que é muito brasileira, tá certo? E essa crise econômica chegou no momento em que as pessoas estavam fazendo a crítica do automóvel. E isso melhorou, do ponto de vista da redução do uso do automóvel, melhorou. Por quê? Porque a gasolina subiu de preço, o financiamento do automóvel diminuiu, a demanda pelos carros caiu. Então, o que acontece? Estamos consumindo menos carros e quem tem carro está usando menos o automóvel. E provavelmente está experimentando e vendo que tem transporte público. Quem não gosta de transporte público tem o Uber. Um professor da GV, Sami Dana, fez um cálculo que mostra o seguinte: se você tem um carro médio, R$40 mil, contando gasolina, estacionamento, todas as coisas que você usa, se você pegar o dinheiro desse automóvel, puser no banco,
a receita que você vai ter corresponde a andar 20 a 30 quilômetros por dia em táxi. Se você usar o Uber X, que é mais barato que o táxi, esses quilômetros aumentam. Então a pessoa ganha dinheiro não usando o carro. Na hora da crise, isso todo mundo é intuitivo, as pessoas tomam essa decisão. As empresas de automóvel devem adorar o Samidana, não é verdade? Bem, mas, Leão, antes de a gente chamar o intervalo, queria, sem adiantar os detalhes do aplicativo, você hoje em dia vive sem carro em São Paulo? Eu vivo sem carro em São Paulo. Eu tenho uma coisa que eu faço todos os dias de carro durante 10 meses por ano, que é levar o meu filho à escola. Eu tenho um filho mais novo, um raspa de tacho, como se fala, e ele estuda numa escola que é bem longe da minha casa e a hora da minha convivência com ele é a hora de manhã. Então, até hoje eu mantenho, aliás, 30% do trânsito de São Paulo é formado por essas pessoas que levam seus filhos na escola. Mas depois eu paro o carro e o resto do dia eu ando sem carro. Legal. Bem, vamos fazer um rápido intervalo no Espaço Livre e daqui a pouco eu continuo minha entrevista com o jornalista Leão Serva. Até já! Estamos de volta com o Espaço Livre. Eu continuo minha entrevista com o jornalista Leão Serva, que escreve para a Folha de São Paulo e também é o criador de um aplicativo chamado Sem Carro. Leão, o meu amigo e seu colega também, Gilberto Nascimento, ele levantou alguns dados para o programa dele, o Diálogo São Paulo, que em breve o Leão vai conceder uma entrevista ao Gilberto Nascimento no Diálogo São Paulo. Mas o Gilberto me passou um número muito interessante que eu quero compartilhar com você, que você bem conhece. Mas, segundo uma pesquisa do Ibope, que foi encomendada pela FEComércio e pela Rede Nossa São Paulo, 45% dos paulistanos usam o carro diariamente. Mas esse índice vem caindo. E 80% das pesquisas, 80% das pessoas disseram nesta pesquisa que deixariam de usar o carro se houvesse uma boa alternativa de transporte público. Você entende, Leão, que nós estamos no início do processo de mudança ou não? Olha, eu acho que nós estamos no momento avançado de um processo de mudança. Eu acho que essa pesquisa tem alguns errinhos, assim, eu diria. Por exemplo? Todos os dados objetivos de deslocamento mostram que é menor o número de pessoas que usam automóvel. Na verdade, 33% a 35% das pessoas andam todos os dias de automóvel. Então, esses 45 deve ter aquele cara que anda um dia ou dois por semana e aparece na pesquisa como usando todos os dias. E, de fato, um número muito grande de pessoas tem diminuído o uso. Agora, quando você pergunta para uma pessoa que vai andar de carro, se ela deixaria o carro, ela sempre fala isso. Fala, se eu tivesse alternativa, eu deixaria. Isso é uma mentira, na verdade. Os melhores transportes públicos do mundo estão em Londres, principalmente, é considerada a melhor rede, e Paris. Uma tem mais estações, a outra tem mais quilometragem de metrô. Os dois melhores transportes públicos do mundo. Nessas duas cidades tem congestionamentos pesados. Quer dizer, mesmo com o melhor transporte público do mundo, alguém vai querer andar de carro, tá certo? Então não é que com um bom transporte público eu deixaria. Quem vai deixar o carro é quem sofre andando de carro. Quando você sofre, o congestionamento é enorme, o preço é muito caro, você não tem onde parar o carro. Essas coisas fazem você sair daquele ar-condicionado, daquele lugar que é só seu e ir para o transporte público, tá certo? Então, essa redução já está bastante avançada, sim. Tá, faixas de ônibus, ciclovias, redução da velocidade, mais estações de metrô e mesmo o famigerado monotrilho. Como você vê o atual cenário do transporte público em São Paulo, Leão? Então, eu acho que está melhorando. A prefeitura tomou uma decisão muito importante de fazer o aumento das faixas de ônibus no primeiro ano da administração. Isso tem uma coisa que se você lembra da polêmica, como foi 4 anos atrás, 3 anos atrás, aquela polêmica, todo mundo reclamando e tal. Fizesse esse ano, o prefeito talvez ficasse com medo do efeito eleitoral daquela medida. Então, aquela medida foi muito importante, aumentou bastante o desempenho dos ônibus. Eu acho que o monotrilho é importante, mas o monotrilho, eu acho que ele deveria ter corrido
pelo chão mesmo, ele deveria ter tirado faixa de rolamento dos automóveis. Por que não? Tá certo? Antigamente, o carro não andava onde o bonde anda. E um belo dia o carro começou a andar. Tira o carro dali. Né? Eu acho que essa coragem política faltou e a obra do monotrilho, por isso mesmo, é muito cara. Tá certo? O monotrilho custa o preço de um metrô, praticamente. Enquanto, se fosse um bonde, como um corredor de ônibus, custava 10% disso. Então, os urbanistas detestam a alternativa. Né? Além de tudo é feio, é um minhocãozão, assim. Talvez um pouco melhor do que o minhocão aqui do centro, porque ele é mais alto. Mas o ideal é passar pelo chão mesmo. É o bonde antigo, é o VLT, como se fez no Rio de Janeiro, como se faz em muitas cidades do mundo. Mas eu acho que o transporte público está melhorando. Eu acho que a administração municipal deve para a cidade uns 150 quilômetros de corredor de ônibus nos próximos 4 anos. Agora, e as alternativas do transporte individual? Temos os táxis convencionais, os táxis pretos, o Uber e os demais aplicativos. Apesar de muitas divergências, São Paulo está bem servida nesse segmento ou não? Olha, São Paulo sempre teve um déficit de táxis. Nós tínhamos 35 mil táxis, todos os padrões internacionais mostram que cabiam na cidade de São Paulo 80 mil. Como se chega a isso? Você pega o número de táxis em Nova York e compara com a população. Tá certo? Você pega o número de táxis na Colômbia e compara com a população. E São Paulo necessitava de mais táxis. Com essas novas opções que o prefeito Haddad criou, o táxi preto, com autorização ao Uber e com o crescimento do Uber, provavelmente hoje nós já estamos num bom tamanho, eu imagino. Dizem que o Uber tem 30 mil carros, mais 35 mil táxis, mais 5 mil. Nós estamos falando aí de alguma coisa como 70 mil veículos para transporte de pessoas. Eu acho que agora talvez a gente chega... Havia uma demanda reprimida também? Tinha uma demanda reprimida, o que fazia com que o táxi de São Paulo fosse o mais caro do Brasil. Muitas pessoas, inclusive, questionavam a qualidade do serviço. Né? A qualidade, o táxi de São Paulo é o melhor do Brasil, eu acho, não tenho dúvida de dizer isso, mas é também muito mais caro do que outros lugares. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem um táxi mais barato e outros lugares. Então, eu acho que o Uber também fez um serviço aí ao pressionar a tarifa para baixo. Tá, agora quero saber então, você criou o aplicativo chamado Sem Carro, e ele veio justamente na esteira, na sequência do lançamento do livro. Foi isso? Foi exatamente. Na verdade, a gente considerou o seguinte, quando a pessoa vai para a rua, ela está na rua, eu estou no centro da cidade, preciso ir para Santana ou para o Embu-Mirim. Na hora que você quer ir, quer dizer, o aplicativo vem ao encontro, você põe onde você está, ou ele mesmo acha pelo GPS a sua localização, daí você preenche no aplicativo para onde você vai e ele muito rapidamente te dá uma solução. Um bom caminho a pé, um bom caminho de bicicleta, o caminho mais rápido de metrô, de trem ou de ônibus, ou compondo essas 3 coisas, táxi e Uber. Então, você opta pelo melhor preço, a melhor velocidade, qual você quiser. Em outras palavras, ele te dá todas as boas opções para fazer o seu caminho sem ter que pegar um carro. A gente está, inclusive, vendo algumas imagens de como as pessoas podem fazer para manusear o aplicativo. E isso aí, olha as opções que ele dá. Transporte público só ônibus, transporte público só metrô. Depois ele dá um táxi, a gente tem um acordo com 99 táxis, mas também pode dar outras coisas. Ele dá a tarifa e ele indica a tarifa do Uber para as pessoas. Entendi. Ao invés da pessoa fazer a pesquisa e ficar checando o que é melhor, é como se ele compilasse tudo isso. Todos esses dados. Ele te entrega essa informação. Ele tem ainda também uma outra coisa, assim, que são os outros aplicativos de compartilhamento de carro. Ele conversa com outros aplicativos. Por exemplo, o BlaBlaCar, que é aquele aplicativo que é carro compartilhado para viagens intermunicipais. O Fleet, que é o aluguel de automóvel por curto período de tempo. Eu preciso de um carro por 2 horas apenas. Então, eu alugo de uma pessoa física, ou mesmo o Zascar, que é uma locadora de automóvel para curta duração.
Entendi. E me diga uma coisa, e quem está assistindo fala, não sabia, eu vou ter que pagar quanto por esse aplicativo? Não, o aplicativo é gratuito, ele está nas lojas da Apple Store e da Google Play, para quem usa Android, e ele é muito rápido de download e ele é uma solução bem ágil para quem precisa ou quer, e inclusive por conta disso, quem ainda não tomou essa decisão ou começou agora a andar sem carro, ele vai muito rapidamente te dar várias opções de um caminho confortável para você tomar essa decisão mais rapidamente. E, Leão, que feedback você tem das pessoas? Elas estão deixando mais o carro em casa por razões financeiras, ideológicas ou mesmo para se deslocar mais rápido? Eu acho que a principal razão, há vários anos, é a velocidade. O congestionamento da cidade passou a ser uma coisa muito desagradável. Pra você ter uma ideia, usando o aplicativo, todas as vezes, qualquer que seja a situação, as distâncias, o deslocamento de bicicleta é o mais rápido que existe. Muito frequentemente, o deslocamento em transporte público é mais rápido do que o de automóvel. No caso, a gente vê pelo táxi. Então, a velocidade, há vários anos, é a razão. Tem também o estresse. Ficar no carro preso lá, buzinando e tal, incomodava muita gente. E aí, com a crise econômica e o aumento do preço da gasolina e também dos automóveis e etc., agora, nos últimos 12 meses, muita gente fez a opção por causa da economia. Eu pensei em encerrar a entrevista perguntando para ele, qual é o seu grande sonho? Eu achei um pouco piegas, né? Mas como você espera que o paulistano se relacione com o carro daqui a alguns anos? Olha, eu acho que o carro, quem tiver um carro ou quem quiser ter o carro, terá o carro como os alemães, para usar no fim de semana, à noite, quando não vai para um jantar, não vai beber. O alemão tem uma coisa muito engraçada. A Alemanha é o país da Europa que tem mais carros por habitante. E as grandes cidades alemãs não têm congestionamento. Por quê? Porque o alemão usa o transporte público, todas as coisas relacionadas ao seu trabalho durante a semana. Tanto é que Berlim só tem congestionamento quando chove muito forte de manhã. Porque nessa hora, para ir até o ponto do ônibus, o cara vai de carro. E aí não para mais o carro. Então, eu acho que o relacionamento vai ser esse. A gente vai ter o carro, fim de semana para a praia, vai de carro talvez e etc. Mas, por exemplo, aquela ideia de ter 5 carros para uma família de 4 pessoas, um para o dia de rodízio, ou 3 carros para uma família de 2 pessoas, esse modelo certamente vai acabar. Você pega esse dinheiro, põe na poupança e você ganha o dinheiro para sair de táxi, como diz o professor Samidana. Olha só, adorei a entrevista, Leão Serva, jornalista, criador do aplicativo Sem Carro. Enfim, compartilha com o nosso público os seus contatos. Quem quiser continuar batendo esse papo com você, tem uma conta social para compartilhar com a gente? Claro, é o www.facebook.com/Como Viver em São Paulo Sem Carro. Por extenso mesmo, Como Viver em São Paulo Sem Carro. Escreve para a gente que a gente responde bem rápido. Leão, obrigado mais uma vez. Volte mais vezes à TV Câmara São Paulo e ao Espaço Livre. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado. Bem, o Espaço Livre faz um rápido intervalo e daqui a pouco você vai saber quais são os cuidados que devemos ter com a saúde vocal. Até já!